Antígona. Antígona é uma tragédia grega escrita por Sófocles, um importante dramaturgo da Grécia Antiga, que nasceu na cidade-estado de Atenas, em 406 a.C., e morreu em 496 a.C. É considerado um dos grandes representantes do teatro, junto com Eurípides e Ésquilo. Viveu no período de maior desenvolvimento cultural do local. Nesse momento, a cidade estava sob a liderança de Péricles, que se estende nas vitórias dos gregos sobre os persas, até quase o fim da guerra do Peloponeso. Filho de um fabricante de armaduras de nome Sófocles recebeu na infância e na juventude uma educação bem tradicional, nos moldes atenienses, ou seja, valorizando os aspectos culturais. Ainda na adolescência, dirigiu um coral de crianças formado para comemorar a vitória ateniense na Batalha de Salamina, em 480 a.C. No ano de 468 a.C., aos 28 anos de idade, participou de um concurso de arte dramática em que venceu Ésquilo. Durante a vida, ganhou vários concursos ligados ao teatro e obteve justo reconhecimento da sociedade por seu talento na criação de sátiras e tragédias. O que iremos apresentar neste momento é a leitura dramática, cronológica e sequencialmente a terceira peça, tratando do ciclo tebano, embora tenha sido a primeira da tríade a ser escrita. A personagem do título é Antígona, filha de Édipo e irmã de Etéocles, Polinices e Ismênia. Embora ela seja a última parte da trilogia tebana, não há grandes problemas quando se apresentam essas peças separadamente. Em vista da capacidade narrativa de Sófocles, o autor nos contextualiza do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer, seja por meio de diálogos ou pelo uso do coro artificial, muito comum nessas obras clássicas. Após o reinado falido de Édipo, o trono de Tebas é deixado com Creonte, irmão da falecida esposa de Édipo. Polinices tenta reivindicá-lo com o intuito de tomar o reinado que fora de seu pai. Assim, anuncia guerra contra Creonte, mas o que ele não esperava era que seu irmão, Etéocles, fosse o defensor do trono e que na batalha de irmãos ambos morreriam. Com isso, Creonte declara Tebas como herói do trono por ter defendido a Tebas e dá a ele as honrarias de um sepultamento. Quanto a Polinices, o traidor do rei, declarou que esse apodrecesse sobre o solo sem honras fúnebres. Antígona, sempre leal a Polinices, desobedece Creonte e enterra o corpo do seu irmão. No entanto, é pega pelos escravos do rei em uma armadilha. Como consequência dessa atitude, Antígona é condenada a ser enterrada viva. O mito conta que Hermo, filho de Creonte e Eurídice, estava noivo de Antígona, e logo ele pede a seu pai clemência por sua futura esposa. A resposta do rei Creonte resulta no drama que será interpretado nesse palco. Atentemos. Senhoras e senhores, é chegado o grande momento. Assistiremos agora a tragédia grega Antígona. Na ágora de Tebas, diante do palácio de Édipo, onde reina Creonte, clareia o dia. Ismênia, minha querida irmã, companheira de meu destino, de todos os males que Édipo deixou, haverá algum que ainda não tenha afligido nossa vida infeliz? Ainda hoje, o rei acaba de expedir para uma por toda a cidade. Já conheces o Édipo? Oh, Antígone, nenhuma notícia agradável ao Fundés chegou ao meu conhecimento, depois da perda de nossos dois irmãos mortalmente feridos em um pelo outro. Eu já sabia. Chamei-te aqui, fora do palácio, para que só tu possas ouvir o que eu tenho a te dizer. Que após tu me parece preocupada? Certamente. Não sabes tu que Creonte concedeu a um de nossos irmãos e negou ao outro a honra da sepultura? Diz que inumbou Etéocles, como era de justiça e de acordo com os ritos. E quanto ao infeliz Polinice, ele proibiu aos cidadãos que encerrem seu corpo no túmulo, e sobre estes derramem suas lágrimas. Quer que permaneça sepulto, sem homenagem fúnebres e presa de aves carniceiras. Tais são as ordens que Creonte impõe como a mim, como a ti.
E eu afirmo, ele próprio virá esse sítio comunicado. Dizem fazer ele grande primo e ameaça a quem quer que desobedeça. Mas minha pobre irmã, em tais condições em que te posso eu valer, quer por palavras, quer por atos? Quererás ajudar-me? Agirás de acordo comigo? A que perigo pensa arriscar-te ainda? Que pretendes fazer? Ajudarás esses meus braços a transportar o cadáver? Queres tu realmente sepultá-lo, embora isso tenha sido verdade a toda a cidade? Uma coisa é certa, Polini será meu irmão e teu também. Embora recursos que eu te peço, não poderei ser acusado de traição para o meu dever. Infeliz, apesar da proibição de Creonte ainda insiste. Ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Ai de nós, pensa minha irmã e nosso pai como morreu esmagado pelo ódio e pela desonra, quando inteirado dos crimes que praticavam com os olhos com as próprias mãos. Pensa em nossos irmãos que no mesmo dia, perecendo ambos, desgraçados, dando-se a morte reciprocamente. Convém não esquecer ainda que somos mulheres e como tais não podemos lutar contra homens. De minha parte, pedindo a nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada, obedeceremos ao que estou no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa as nossas forças. Não insistirei mais, e ainda que mais tarde queira ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faça tu o que quiseres, quanto ao meu irmão, eu sepultarei. Será um belo fim se eu me retiro cumprir esse dever. Hei de jazer sobre a terra eternamente. Quanto a ti, se isso te afaz, despreza as leis divinas. Não, não as desprezo, mas não tenho forças para agir contra as leis da cidade. Invoca esse pretexto. Erguerei um túmulo para meu irmão muito amado. Ah, pobre infeliz, eu me aflijo por ti. Não temas por minha vida, trata de salvar a tua. Ao menos não diga a ninguém o que vais fazer. Guarda segredo que eu farei o mesmo. Não! Falas tu! Me serás mais odioso silenciando do que disseres a todos o que eu quero fazer. Tu parece desejar com o coração ardente o que nos dá um calafrio de pavor. Só sei digo por a vontade daqueles a quem devo agradar. Se tu o fizeres, mas o que desejas é impossível. Quando me faltar forças, eu cederei. Mas não é prudente tentar aquilo que é realizável. Visto que assim me falas, eu te odiarei e serás odioso também ao morto. Junto a mim seremos guias depositadas. E com razão, vamos, deixe com minha temeridade afrontar o perigo. Meu sofrimento no caso é tão grande quanto gloriosa será a minha morte. Já que assim queres, vai, quem sabe se cometes um ato de loucura, mas prova sua dedicação para aqueles a quem ama. Eis aí vem o rei desta nação. Deram-nos a segurança e a calma. Digo-vos, quem preza um amigo mais do que a própria pátria, esse merece desprezo. Jamais considerarei meu amigo quem for inimigo de minha nação. Obedecendo a estes princípios, é que desejo promover a felicidade de Tebas. E, com esse mesmo espírito, ordenei que fosse tornado público o meu decreto aos filhos de Édipo. Eteócles, que lutando em prol da cidade, morreu com inigualável bravura. Seja por minha ordem expressa, devidamente sepultado, e que se lhe consagrem todas as oferendas que se depositam sobre a terra para os mortos mais ilustres. Quanto a seu irmão, Polinice, que só retornou do exílio com o propósito de destruir totalmente o país natal, declaro que fica terminante proibido honrá-lo com túmulo, ou lamentar a sua morte. Seu corpo ficará insepulto, para que seja devorado por cães e aves. Criminosos não obterão honrarias. Assim te agrada tratar, ó Creonte, filho de Meneceu, o inimigo e o amigo deste país. Tu és o Senhor, a ti compete por a lei, tanto aos vivos quanto aos mortos. Zelai agora, pela fiel execução de minhas ordens. Aos mais jovens, deves confiar esse encargo. Já que os céus encarregados de guardar o novo. E mais nos ordenas, então, que não tenhais piedade para com aqueles que infligirem
mas pela missão que estimula, o desejo do ganho muitas vezes põe a perder os homens. Eis aí o que voltou do palácio, veio a propósito. Ó, que surpresa! Como negar que eu a conheço? Como duvidar que seja jovem antigo e infeliz, filha de desgraçado pai? O que aconteceu contigo? Será que te trazes presa por desobediência? Ou praticando alguma ação criminosa? Ela aqui, aquela que fez a extraordinária proeza. Nós a surpreendemos no momento em que sepultava o cadáver. Mas, onde está Creonte? O que há? O que motivo e oportuno minha volta? Príncipe, nunca devemos jurar coisa alguma. Uma segunda opinião pode desmentir a primeira. Dificilmente eu consentiria em voltar aqui, tanto me aterraram tuas ameaças. Mas sempre é mais sensível uma alegria porque não se espera. Eis-me de volta, embora tivesse jurado o contrário. Eis-me de volta, com esta jovem, embora tivesse surpreendida no momento que eu cruía numa ação do cadáver. Desta vez, não fui escolhido pela sorte, eu mesmo fiz a descoberta. E agora, visto que ela está em tuas mãos, ó príncipe, interroga como quiseres, obriga a confessar o seu crime. Quanto a mim, devo ser declarado livre de qualquer suspeita ou castigo. Tu a conduzes, sim, mas como? E onde aprendeste? Por suas próprias mãos estava dando sepultura ao morto, tu já o sabes. E tu compreendes o alcance do que estás dizendo? Tens absoluta certeza do que dizes? Sim, foi ela que, apesar da tua proibição, estava dando sepultura ao morto. Não é claro o que estou dizendo? Mas como? Foi que a viste e te surpreendeste? Eis como tudo se passou. Logo que voltei preocupado com as terríveis ameaças que me fizeste, nós retiramos toda a terra que cobria o morro, deixando descoberto o corpo, já em decomposição, e fomos nos postar nos altos dos cômodos que há em torno, ao alcance da brisa, a fim de evitar que atingisse o mau cheiro. Cada um de nós excitava os companheiros da vigilância, censurando rudemente quem quer que não se mostrassem atentos. E isso durou até o disco solar alcançar o meio do céu, e o calor se tornou ardente. Neste momento, uma ventania fortíssima ergueu um turbilhão de poeira, varrendo a região e arrancando as folhagens das árvores. Todo o céu escureceu e nós, com os olhos cerrados, esperamos o fim desse flagelo divino. Quando ele cessou, vimos esta jovem. Ela soltava gritos agudos como um pássaro desesperado ao ver desaparecidos os filhos do ninho deserto. Assim, à vista do cadáver desenterrado, ela, gemendo, proferiu maldições tremendas contra os autores do sacrilégio. Em suas mãos traz nova porção de areia e depois, erguendo um vaso cinzelado, faz sobre a cabeça do morto uma tríplice libação. Em vista disso, nós nos precipitamos e juntos a agarramos, sem que ela demonstrasse o menor susto. Interrogamos sobre o que acabava de fazer e o que fizera antes. Ela nada negava, o que me alegrou e me entristeceu ao mesmo tempo. Com efeito, é motivo de alegria escapar alguém de uma desgraça, mas é causa de desgosto fazer com que nela caiam pessoas amigas. Enfim, isso tem menos importância que a minha própria salvação. Ó tu, que mantens os olhos fixos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele diz? Confesso o que fiz! Confesso claramente! Pode ir onde quiseres, livre da acusação pesada sobre ti. Agora fala por tua vez, mas fala sem demora. Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizeste? Sim, eu sabia! Por acaso poderia ignorar que será uma coisa pública? E apesar disso, tiveste audácia em desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou. Nem eu creio que Teódio tenha força bastante para conferir um poder de fingir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Que vão morrer, eu sei bem, é inevitável, e morreria mesmo sem a tua proclamação. E se morresse no meu tempo, isso será para mim uma vantagem, devo dizer. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acuse de loucura. Pelo inflexível
bater. Esta criatura agiu temerariamente, desobedecendo as leis em vigor e, para agravar, com a segunda ofensa, acaba de se gloriar do ato que praticou. Eu não seria mais um homem, e é ela que me substituiria, se essa atitude que assumiu ficasse impune. Ela e sua irmã não escaparão à sorte mais funesta, porque acusa outra de haver igualmente premeditado o sepultamento do irmão. Chamai-a! Eu a ouvi no palácio há pouco, desvairada, fora de si. Visto que já não tens pressa, que mais queres tu, além de minha morte? Nada mais. Com isso já me darei satisfeito. Por que demoras, pois? Em tuas palavras tudo me causa horror, e assim seja sempre. Também todos meus atos te serão odiosos, que não agora posso compreender do que repousar no túmulo do meu irmão. Estes homens confessariam que a prova que eu fiz se não tivesse medo. Mas um dos privilégios da tirania consiste em dizer e fazer o que quiser. Em Tebas, só tu assim considera as coisas. Eles pensam como eu. E Mas para te agradar, silenciam. tu não te envergonhas de emitir essa opinião? Honrar meu irmão não é vergonha. E por acaso não era teu irmão também? Sim. O outro que morreu? É filho do mesmo pai, da mesma mãe. Então, por que prestas a essa homenagem que apresenta impiedade para com o outro? É Teófilo não faria tal acusação. Mesmo morto, nunca é amigo e inimigo. Eu não nasci para o ódio, somente para o amor. Se amar o que queres, vai amar aos mortos, enquanto eu governar, mulheres no governo. Esse já do umbral surge esmeia, numa nuvem de angústia quer partilhar o ar. E tu, vais confessar a participação no enterramento de Polínice ou vais jurar de que nada sabias? Sou culpada. Se ela me consentir, partilhei do ato e vai partilhar da acusação. Não! Isso a justiça não consente. Nem concordaste e nem te deixei intervir. Não me julgues, irmã. Indigna de morrer contigo, honrando os nossos mortos. Não! Não me acompanhes na morte. Não queiras passar como autor o que não fizeste. Meu sacrifício só bastará. E como poderei eu viver, minha irmã, sem tua companhia? Pergunta a Cleonte. Todos os teus cuidados são para ele. Por que me magoas assim, sem proveito algum para ti? Se escarneço de ti, é com dor profundo que faço. E que posso eu tentar em teu benefício? Salva a tua vida. Não tenho a menor inveja de ti. Como sou infeliz, não poderei compartilhar de tua sina. Tu escolheste a vida e eu a morte. Mas não porque tenha esquecido o que me cumpria dizer-te. Há de haver quem te dê razão, mas a mim também. No entanto, se um crime existe, é de nós ambas. Tranquilize-te, tu viverás. Quanto a mim, dediquei minha alma ao culto dos mortos. Essas duas jovens perderam a razão. Evidentemente, uma enlouqueceu agora, a outra desde que nasceu. Vais matar a esposa de teu filho? Não lhe faltam terras férteis a lavrar. Mas não há mulher mais digna dele do que ela. A meus filhos não darei mulheres ruins. Pobre irmão, pouco faz o seu pai de ti. Estou farto desses teus discursos. Será Grito, ó rei, que arranques a teu próprio filho. Será o Hades que romperá por mim esse noivado? Parece-me, pois, que está definitivamente resolvido. Ela morrerá. Tal é minha decisão. Nada de demora. Levai-as para o palácio, escravos. Quero que essas mulheres sejam amarradas e que não mais andem em liberdade. Os mais corajosos fogem quando sentem que a morte os ameaça. Eis aí vem Emo. Dentre os teus filhos, é ele o último nascido. É o que em breve saberemos. Melhor do que os adivinhos, meu filho, sabedor de sentença irrevogável que profere contra tua noiva. Vens enfurecido contra teu pai ou continuas apesar do que fiz? Pai, eu te pertenço. Meus sábios conselhos têm me guiado e eu seguirei. Para mim, não há casamento algum que possa prevalecer sobre tua vontade. Isso, meu filho, é o que há de ter sempre em seu peito. Não fosse nunca a vontade paterna. Meu pai, os deuses deram a razão ao homem com o maior bem que dentro dele já existe. Não saberei dizer se assim falando está certo ou errado. Mas eu, sozinho na sombra, vejo e escuto quando chora essa cidade a sorte dessa jovem, inocente e nobre mais que qualquer outra, condenada à mais terrível morte por haver cumprido a ação mais meritória, a de não deixar que seu irmão, morto na luta, insepulto, fosse entregue a cães e aves.
Muda de opinião. Que homem superior é esse que nasce sabendo, sem ter que aprender mais nada com ninguém? Rei, se ele está certo e tem razão, convém que eu ouça, tu a ele e ele a ti. Vamos falar muito bem. Devo eu, na minha idade, receber conselhos de um jovem? Ouve somente os que parecem justos. Sou moço ainda, é evidente, mas devemos atender a razão e não a idade. Terei então de honrar a quem se mostrou rebelde? Nunca irei propor que se respeite a quem tiver praticado mal. E por acaso não foi o crime que ela fez? Mas não é assim que pensa o povo de Tebas. Com quem então acabe com quem então cabe a cidade come as leis que devo promulgar? Vê como tua linguagem parece ser infantil? É em nome de outro que estou governando esse país? Ouve, não há estado algum que possa pertencer a um único homem. E não pertence à cidade seu governante? Só em um país inteiramente deserto terias então o direito de governar sozinho. Bem, se percebe inteiramente que ele se tornou aliado a essa mulher. Só se tu te supões mulher, porque é pensando em ti que assim falo. Miserável! Por que te mostra de desacordo com teu pai? Que te vejo renegar os ditames da justiça. Por acaso eu ofendo, sustentando minha autoridade? Mas tu não a sustentas, calcando aos pés os preceitos que emanam dos deuses. Criatura vil que se opõe ao serviço de uma mulher. Tu nunca me vistes, nem me verás jamais ceder a prazeres indignos. Basta que me escute, escravo de mulher. Queres só falar e nada ouvir? Se tu não fosses meu pai, diria que perdeste do senso. É assim, pelo Olimpo, ficam sabendo bem. Tu não te alegrarás por me teres censurado e ultrajado assim. Leva essa mulher odiosa para que ela morra imediatamente, em minha vista e na presença de seu noivo. Não! Em minha presença ela não morrerá, e tu nunca mais me verás diante de ti. Continua tu, junto à tua demência e aqueles que dizem serem seus amigos. Rei, ele partiu possuído de angústia. Na sua idade, tamanho desespero é para se temer. Faça o que quiser, ainda que pratique façanhas sobre-humanas, não salvará da morte essas donzelas. Mas, pensas em ordenar que pereçam ambas? Não, tens razão. Será compara que nada fez. E como pensas em dar a morte a outra? Levá-la ao sítio deserto e ali será encerrada viva em um túmulo subterrâneo, revestido de pedra para que morra. Só assim ela se convencerá de que é inútil querer prestar culto aos mortos. Cidadão de Tebas, minha pátria, vede-me caminho para atalho fatal, contemplando pela última vez a luz rutilante do sol. Depois, nada. Tu subiste até o topo da audácia e contra o pedestal da justiça. Ó funesto casamento, o de minha pobre mãe, união com meu desgraçado pai, de que míseros progenitores eu nasci. Meu irmão, tua morte que me faz perder a vida. Ação piedosa é prestar culto aos mortos. Quem exerce o poder não quer ser desobedecido. Teu caráter voluntarioso causou tua perda. Sem que chores por mim, sem amigos, sem cânticos, desgraçada sou conduzida nesta fúnebre viagem. A luz sagrada do sol já não mais poderei ver. Que ninguém lamente por mim, que ninguém suspire por mim. Ficarão em ouvir essa encontro se lamentar? Sabeis que as lamentações antes da morte não têm fim. Por que ainda não levaram-na? Encerrai-a como vos ordenei, na cavidade de pedra, e deixai-a ali só, para que morra ou fique sepultada viva em tal abrigo. Ó Tebas, terra de meus pais, veja, príncipe de Tebas, esta última filha de reis enquanto sofre, certamente pelo crime de ser piedosa.
mestres tebanos, fizemos longa jornada juntos. Um de nós vê pelo outro. Bem sabeis que os cegos não podem caminhar sem um guia. Que não lhe trazes, velho Tiresias? Vou anunciá-las, não deixe de crer em meus oráculos. Até agora tenho observado teus conselhos. E graças a isso conseguiste encaminhar esta cidade por uma rota segura. E posso assegurar-te De que servirá matar pela segunda vez a quem já não vive? Bem sabeis que sou dedicado a teus interesses, e é por minha dedicação que te aconselho. Que pode haver de mais oportuno do que o conselho realizado? ancião, todos vós, como arqueiros, dirigem contra mim vossas certas certeiras. Nem dos adivinhos estou livre, meus próprios parentes me traem há muito tempo. Pois bem, empanturrados de dinheiro, apoderados de todo o ouro dos ares e do ímpio, mas nunca darei a este homem as honras da sepultura. Ainda que as águias de Júpiter quisessem levar ao trono do Supremo Deus os restos de seu corpo, eu, sem receio de tal profanação, não consentirei que o sepultem. No entanto, sendo que nenhum homem pode profanar os deuses. Velho Tiresias, os homens mais espertos muitas vezes fracassam vergonhosamente quando falam induzidos pela ambição do ganho. Quem pode dizer? Que queres tu dizer com essas palavras vagas? De quanto sobrepuja a prudência dos outros bens? Tanto quanto é certo que a imprudência é o melhor dos males. No entanto, é precisamente o mal em que incorres. Não deve educar como a fora mister as impertinências de um adivinho. Mas é o que está fazendo, visto que classifica minhas predições como mentiras. Toda a raça de adivinho é cúpida. E a dos tiranos adora os proveitos, por mais vergonhosos que sejam. Sabes que é um rei que dirige tais palavras? Bem o sei, graças a mim pudeste salvar o Estado. És um adivinho esperto, mas sem prazer em proceder o mal. Tu me obrigas a dizer o que tenho em mente. Pois fala, contanto que a ganância não te inspire. E assim supões que eu te falo sobre as coisas que te dizem respeito? Por nenhum preço ouves tu, salvará aquela donzela. Está bem. Sabe, pois, que não verás o sol surgir no horizonte muitas vezes sem que pagues, com a morte de um de teus descendentes. Pois acabas de pôr sobre a terra uma criatura que vivia na superfície, e a quem indignamente encerraste, viva, num túmulo. Por outro lado, tu retém longe dos deuses subterrâneos um cadáver, privado de honras fúnebres e de sepultura. Tu não tens o direito de fazer. É uma inaudita violência que praticaste. Os próprios deuses te respeitam, e vais sofrer os mesmos males que estás causando. Verifica se é por bem que faço estes prenúncios. Mas é algum tempo, e angustiosos lamentos de homens e mulheres que ouvirão destes palácios. Tu não evitarás que essas desgraças te alcancem. Menino, leva-me de novo para a minha casa. O ancião assim foi, príncipe, depois de te haver pedido coisas tremendas. Desde que existe na minha cabeça estes cabelos negros se tornaram alvos, que não haja sido para o absoluto verdadeiro. Eu sei, por isso mesmo estou preocupado. Ceder é duro, mas desistir e provocar a desgraça certa, pelo menos. Age com cautela, Creonte, filho de Meneceu. Que devo fazer? Diz e executarei. Qual? Liberta a moça de sua prisão subterrânea e erige um túmulo ao morro. É o que me aconselhas? Quer então que eu ceda? E vai com ele. Não confie a outro esse encargo. Irei, pois, imediatamente, vinde todos vós, ó servos, com vossos machados, correi para aquela colina que daqui se avista. Eu próprio, visto que mudei de resolução, eu próprio, que ordenei a prisão de Antígone, irei libertá-la. Agora sim, eu creio que é bem melhor passar a vida obedecendo às leis que regem o mundo. Ó vós, que habitais perto de Cádimo e do templo de Anfion, não há vida humana que nós devamos invejar ou deplorar enquanto dure. A sorte eleva ou abate continuamente os homens infelizes e os ditosos. Ninguém pode prever o destino que está reservado aos mortais. De novas calamidades de nossos reis, vem comunhar. Eles estão mortos, e os vivos foram os causadores disso. Mas quem os matou? Quem foi a vítima? Fala! Hermon morreu, as mãos de um amigo derramou-lhe o sangue. A de seu pai, talvez?
A dele próprio. Ele feriu-se a si mesmo, furioso com seu pai por causa da morte de Antígone. Ó Tiresias, como se realizou o que anunciaste? E se assim é, cumpre aguardar o que ainda vai acontecer. Eis aí vem Euridice, a infeliz esposa de Creonte, saiu do palácio talvez por acaso, ou talvez porque não viu falar do filho. Ó Tebanos, ouvi o que disseste quando ia levar minha saudação das alcalas. Apenas transpunham a porta quando o rumor dessa desgraça chegou aos meus ouvidos. Caí desacordada entre minhas escravas e senti-me gelar de frio. Ó, o que disseste vós? Contai-me tudo. Tenho muita experiência da desgraça para os ouvidos. Senhora, eu vos falarei como testemunha ocular. Eu acompanhava teu esposo guiando até o sítio mais alto do campo, onde jaz, espedaçado pelos cães, o corpo de Polinice. Depois de haver dirigido preces à deusa das graças e a Plutão, para que moderasse sua cólera e nos fosse propício, levamos despojos mortais com água lustral, cobrimos-los com verdes ramos de oliveira e procedemos à incineração. Depois, com a terra doméstica, formamos uma tumba elevada. Em seguida, dirigimos-nos para uma caverna de pedra da Pedra Jovem, a câmara nupcial da morte. Ouviu-se então um grito alucinante ao longe e gemidos angustiosos. Eles provinham desse túmulo privado de honras fúnebres. Alguém correu a informar isso ao rei Acreonte, e ele aproximou-se e ouviu, como nós, aqueles sons comoventes. Por sua vez, ele solta esse brado de desespero. Oh, como sou desgraçado! Será verdade isso que eu ouço? Estarei fazendo aqui o trajeto mais doloroso de minha vida. É de meu filho, a voz trêmula que escuto, é a voz de meu filho que estou ouvindo. E disseram, correi ligeiros, retirai a pedra que fecha a entrada do túmulo, entrai e vede se é ou não é o que lá se encontra, ou os deuses zombam de mim. Nós obedecemos a essas ordens do aflito rei e observamos, no fundo do túmulo, suspensa por uma corda, vimos Antígone. Ela tinha se enforcado com os cadarços de sua cintura. Hermon, quase desfalecido, procurava suster o corpo e chorava a morte daquela que seria sua futura esposa. Lamentava a ruína de sua esperança e a crueldade do seu pai. Creonte, ao vê-lo, solta um grito rouco e entra também no jazigo. Corre para o filho e exclama, possuído de dor: que fizestes, infeliz? Que queres mais aqui? Perdestes a razão? Sai, meu filho, eu te suplico. Sai, meu filho, eu te conjuro. Mas o filho, fitando com um olhar desvairado, cospe-lhe no rosto e, sem dizer uma palavra, arranca a espada de fio duplo. Seu pai recua e ele põe-se a salvo. Ele não o atingiu. Então o desgraçado voltou para si mesmo com a sua raiva e, com os braços estendidos, afirma o gume da espada no próprio peito, cravando com furor e respirando os arrancos de agonia, abraçando-se ao corpo da donzela que já era morta, para logo em seguida exalar o último alento, com sangue que impetuoso alcança as faces pálidas de uma jovem. Morto, enfim, foi estendido ao lado da sua noiva morta. E é no Hades que o infeliz casal terá tido as suas bodas. Triste exemplo para os humanos, à vista dos males que a impiedade pode causar mesmo aos reis. E devemos pensar, a rainha voltou a seus aposentos, sem proferir uma só palavra, favorável ou honesta. Também estou surpreso. Suponho que, tendo ouvido a notícia da morte do seu filho, ela não julgue decoroso lamentar-se diante de toda a cidade. E no interior do seu lar, cercada de suas servas, é que ela vai chorar o golpe que sofreu. Ela tem se mostrado bastante ajuizada para não cometer uma inconveniência. Não sei, um silêncio profundo me parece tão perigoso como grandes lamentações inúteis. Saberemos já, entrando no palácio, se ela oculta algum desígnio em seu coração angustiado. Mas não tens razão, um silêncio profundo tem qualquer coisa de ameaçador. Eis que volta o rei, em seus braços ele traz a própria evidência da sua desgraça, se assim posso dizer.
erros de minha insensatez, obstinação mortal. Vede, na mesma família, vítimas de assassinos. Ó sorte desgraçada, meu pobre filho, jovem, sucumbiste por uma morte tão triste. Perdeste a vida não por tua culpa, mas pela minha. Agora é tarde. O que estás vendo é a justiça dos deuses. Ai de mim, agora sei que sou um desgraçado. Sobre mim para o Deus vingador que me feriu. Ele me arrasta por uma via de sofrimentos cruéis. Ele destruiu toda a alegria de minha vida. Ó, esforços inúteis dos homens. Senhor, que desgraças caiam sobre ti. De um lado, tens a prova em teus braços, as outras estão no seu palácio. Creio que tu deves ver. Que mais me poderá acontecer? Poderá haver desgraça maior que a fatalidade que me persegue. Sua esposa acaba de morrer. É morta a mãe do morto em que teus braços trazes. Hades, que a todos nós espera. Hades que não perdoa, nem te comoves. Por que me esmagas por essa forma? Mensageiro das desgraças, que novas desgraças me vem anunciar. Ai de mim, que já estou morto, e tu me deste mais um golpe ainda. Que dizeis, amigos, quem é essa criatura, essa mulher que vejo caída ao lado do outro morto? Tu podes ver ele aí. Sim, eu vejo, este outro objeto de minha dor. Meu que destino me pode esperar ainda. No momento em que eu despaço meu filho morto, apresenta-me ante os meus olhos o corpo. Ó mãe feliz, ó meu filho. Ela se feriu com um agudo punhal junto ao altar dos lares e cerrou os olhos depois de haver lamentado a perda de seu filho Megareu e a de Émon, depois de ter pedido que todas as desgraças recaiam sobre ti, que fostes o assassino do seu filho. Ó homem, foi fora de mim! Por que não me feriram já? Com espada importante. Vejo-me desgraçado e de todos os lados novas desgraças caem sobre mim. Ela, ao morrer, acusou-te, ó rei, de ter sido culpado da morte de seus 2 filhos. Mas como se feriu ela? Fez um profundo golpe no fígado ao saber da morte de Émon. Ai de mim, de tanta infelicidade! Eu bem sei que sou o autor, nem poderiam elas ser atribuídas a outro. Fui eu somente, este miserável que os matei. Servos, levem-me depressa, levai-me para longe. Eu não mais vivo, eu estou esmagado. O que tu pedes seria o bem, se pudesse haver um bem, para que assim tanto sol. Mas, dos males que tenhamos de suportar, os mais curtos são os melhores. Que venha, que apareça já a mais bela, a última das mortes que eu causei, a que há de me levar, o meu derradeiro dia, que ela venha, que venha já. Eu não quero ver calhado outro dia. Mas isso já é o futuro. Pensemos no presente, ó rei, que cuide do futuro, os que no futuro viverem. Tudo que eu quero está resumido nessa súplica. Ouve! Não formules desejos, não é lícito aos mortais evitar as desgraças que o destino lhes reserva. E tu, que despreza as leis divinas com sua insensatez, fica aqui com o vosso orgulho que levou à falência o reinado de terras. Prudente é consultar as